Gênesis 4, a partir do verso 1, na versão NVI, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho. E voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei. Não sou eu o responsável pelo meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Amém? Até aqui. Eu gostaria de ministrar uma palavra falando sobre as nossas escolhas de vida e os caminhos que nós escolhemos. Esse é o tema: escolha bem o seu caminho, porque aqui nós temos um exemplo bem claro de escolhas e as consequências dessas escolhas. Sabemos que vamos colher o que plantamos, o caminho que nós escolhemos para trilhar sempre vai nos levar a algum lugar, e as nossas atitudes, as nossas decisões, elas sempre vão ter algum impacto nas nossas vidas. É interessante quando nós paramos para ver de uma maneira prática na vida das pessoas que a trajetória que ela escolhe hoje, as consequências que vai ter lá na frente. Por exemplo, um dos atendimentos da semana passada, um casal chega no meu gabinete para se divorciar. Pastor, nós queremos nos divorciar. Eles têm em torno de 1 ano e pouco de casados e já estão pensando no divórcio. Seguindo a lógica do mundo, seguindo as estatísticas do mundo, e quando você percebe, também seguindo a maneira de viver do mundo. E daí não tem como dar resultado. Eu sempre digo que por mais que as pessoas, quando vão no dia do casamento, ninguém casa para dar errado, mas o nível de divórcio não para de aumentar, justamente porque na prática do dia a dia, os caminhos que estão sendo escolhidos estão levando para a morte. E o primeiro caminho que eles escolheram lá atrás, depois de casado, é: vamos relaxar um pouco na vida espiritual. É claro que isso não é uma escolha que eles falam da boca para fora, mas a vida está corrida, então essa semana a gente não vai na igreja. E na outra semana também estava corrido, e a gente não vai na igreja. E quando percebe, a vida espiritual esfriou. Aquele discurso, aquela palavra do mundo: vou servir ao Senhor a partir do meu lar, na prática não dá tão certo, porque lá eles não estavam buscando a Deus, cultuando, vivendo a comunhão devida, e as mazelas começaram a entrar até o ponto de querer se divorciar. Ou seja, uma escolha feita vai trazer consequências. E aqui nesse texto, a gente tem muito aprendizados com a vida de Abel, com a vida de Caim e com tudo que a história vai nos narrar. Eu lembro vocês que nós já estamos aqui, por mais que no comecinho da Bíblia, nós já estamos num cenário pós-queda.
O homem e a mulher já fizeram a escolha de virar o rosto para Deus. E nós vamos ver que também essa escolha, talvez a mais drástica que nós vamos ver, né, em toda a história da humanidade, é a escolha que vai fazendo também com que o pecado entre na humanidade e agora os filhos, Caim e Abel, vão viver essa realidade. Vamos lá. O texto 1 que nós lemos, e eu quero começar aprendendo algumas coisas com o Abel primeiro. O verso 1 que nós lemos diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Depois desse ponto, nós temos uma fala de Eva. Olha que interessante. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Interessante. A gente lendo essa lógica, se espera que também isso vai acontecer no verso seguinte, porque olha só, nasce Caim e essa mulher, ela abre os lábios, porque a Bíblia está dizendo, disse ela, com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem, como se estivesse glorificando a Deus, reconhecendo esse favor de Deus, criando expectativas naquela criança. Porém, no verso 2, quando nasce o Abel, é interessante que o texto diz assim: voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. E ponto. Ela não fala nada. A gente não vê nenhuma manifestação dos pais quando Abel nasce. Eu não vou aqui afirmar, né, coisas que a Bíblia não diz. Porém, na minha ótica, parece que tem uma expectativa muito maior sobre o Caim, por ser o primeiro, do que sobre Abel. Abel nasceu, não se falou nada. Enfim, mas eu já aprendo aqui, olhando depois o caminhar desses meninos que se tornam homens, e lá no momento principal, onde vão trazer as suas ofertas ao Senhor, nós vamos perceber que, por mais que aparentemente parecia ter uma expectativa maior sobre Caim, nós vamos ver que isso não vai influenciar na realidade lá na frente para os olhos de Deus. E nós precisamos já ter isso muito claro no nosso coração. A verdadeira sabedoria da vida é viver muito mais de acordo com a expectativa de Deus do que com a expectativa dos homens. Talvez, não estou afirmando, a expectativa sobre Caim, de acordo com Adão e Eva, era muito maior do que sobre Abel. Mas nós vamos ver que lá na frente quem vai agradar a Deus é Abel. Enfim, isso me ensina algo muito importante. Independente de como foi meu início, independente se meus pais, meus avós, a sociedade onde eu vivia, colocaram grandes expectativas em mim, há uma expectativa maior que precisa chamar a minha atenção e determinar o meu comportamento. É o que Deus deseja receber da minha vida, porque a minha vida veio dele e precisa ser gasta todos os dias para ele e para a glória do seu nome. Você me entende? Amém? Glória a Deus. E daí nós vamos ver esse ato da oferta. Olha só que interessante o verso 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Enfim, está evidente, Caim se tornou agricultor, e o verso 2 vai falar que Abel se tornou um pastor de rebanhos. Agora, olha só o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Interessante. O texto anterior tem muito mais detalhes sobre a expectativa de Adão e Eva sobre Caim do que sobre Abel, porém agora, na hora da oferta, tem muito mais detalhe sobre aquilo que Abel vai trazer do que Caim trouxe. O Caim trouxe do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe, olha só o que a Bíblia vai dizer, não foi qualquer coisa, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A pergunta que nós precisamos aqui responder, e que isso é uma discussão teológica há muitos anos: por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Pergunta aí para quem está do seu lado. Diz que os gaúchos gostam de responder da seguinte maneira: porque Deus gosta de um churrasco. Os gaúchos dizem que Deus gosta de um churrasco. Mas, enfim, é claro que isso aqui é só uma brincadeira, né? Lá na frente, quando você vai ver a instituição do tabernáculo e depois o templo, as ofertas trazidas tinham oferta de cereal e Deus também aceitava,
né? Agora, o que o texto aqui vai fazer questão de nos mostrar nessa maneira de ressaltar as partes gordas e as primícias, né? Ou os primeiros frutos, na versão da Almeida vai dizer assim, ó, trouxe das primícias do seu rebanho e das gorduras deles. Ou seja, aqui está evidenciando para todos nós que Deus não está olhando a performance na hora da oferta, ou na hora de cultuar, ou de viver para Deus. Deus, ele olha a intenção do coração. E com Abel, eu aprendo que quem ama, entrega o seu melhor. Quem ama, entrega o seu melhor. Quando nós olhamos esse texto, e depois vocês podem também confirmar com o teólogo aqui do meu lado, o pastor Aguiar, mas é muito evidente que o Caim pegou aquilo que ele tinha, ele plantava, colhia, vou trazer uma oferta. Abel não. Abel, ele pega o melhor que ele tem. Abel, e aqui eu fico imaginando, né? Ele procurando o melhor. Quem sabe, ele já planejou aquilo. Não, esse é o meu animal mais saudável. Esse é o meu animal mais excelente. Quando esse der uma cria, essa parte vai ser do Senhor. Então, ali nós vemos uma intenção direta de oferecer o melhor ao Senhor. E nós precisamos aprender com Abel a oferecer o nosso melhor ao Senhor. É a mesma coisa, e aqui a gente pode dar um exemplo muito prático, né? Quando nós vamos fazer uma doação, exercer a generosidade na questão de esmolas ou ajudas e assim por diante. É muito diferente quando você sabe que alguém está precisando de um sapato, por exemplo, e você vai lá no seu closet, né, no seu armário, e você vê aquele que está mais gasto, que você já não usa há 5 anos, e já está até mofando, esse aqui não uso mais, esse aqui, né, já nem serve mais em mim, esse aqui já está muito gasto e feio, pode levar esse. É diferente quando você olha para aquele sapato que você economizou 6 meses para comprar, e é o que você mais gosta, é o que mais combina com as suas roupas. Daí você pega justamente aquele e diz, não, eu vou dar o meu melhor para abençoar essa pessoa. É diferente ou não é? Totalmente. Então, mas os dois não deram um sapato? Os dois deram. Porém, um deu do que sobrava. Um deu daquilo que não ia fazer falta nenhuma. O outro entregou o seu melhor. Aquilo foi de coração. E a pergunta que nós, hoje, precisamos responder para nós é: como está a qualidade do nosso culto? Como está a qualidade da nossa adoração? Como está a qualidade da oferta da nossa vida? Como está a nossa qualidade de interação com o nosso Deus? É sobra ou é primícias? O teu momento com Deus é apenas mais um momento lá na minha agenda, ou é algo que mexe com o teu coração? É algo que acende um fogo na sua alma. É algo que faz os seus olhos brilharem de desejar a presença do Senhor. Nós precisamos responder essa pergunta. Interessante que quando nós estamos lendo esse texto, a Bíblia vai nos dizer sobre a reação de Caim. O texto no verso 5, mas não aceitou Caim a sua oferta, por isso Caim se enfureceu o rosto e se transtornou. Interessantíssimo. Porque a Bíblia está nos dizendo que o que despertou o ódio de Caim pelo seu irmão foi a maneira com que ele adorava, a maneira com que ele entregava-se, a maneira com que ele ofertava ao Senhor. Isso é muito forte, isso é muito lindo. E claro, talvez traz para nós verdades que a gente muitas vezes não está preparado para digerir. Como assim, pastor Lidiano? A Bíblia está nos dizendo que
quando você faz algo excelente para Deus, você precisa estar preparado, porque pode ser que alguém vai se levantar contra você. E isso muitas vezes nos choca. O ódio que Caim agora está de Abel, não é porque Abel fez alguma coisa ruim, não é porque Abel queria ser o melhor e o maior, não. É porque Deus aceitou aquilo que foi oferecido por Abel, e daí Caim agora o odiava. Que nós possamos estar preparados, sim, para muitas vezes receber e sofrer perseguição pelo que nós fazemos em prol do reino de Deus e para o nosso Deus. Porém, jamais, escute isso, jamais baixe o nível. Jamais relaxe na sua espiritualidade pelas ofensas que você recebe, pelos ciúmes que se levantam. Jamais abra mão de cumprir aquilo que agrada a Deus, porque alguém está lançando veneno contra você. Vale muito mais agradar ao Criador. E é claro que nós aprendemos então com Abel, por mais que ele vai ser assassinado, que ele escolhe deixar esse legado de excelência. Os séculos vão se passando, milhares de anos vão se passando. A virada de testamento, nós entramos nas histórias do Novo Testamento, e lá na frente, Hebreus 11, o autor de Hebreus, ele vai escrever sobre os heróis da fé. E na sua galeria ele faz questão de mencionar o nome de Abel. Se você pega Hebreus 11, desde o verso 1, ele vai falar, pela fé, o que cada um fez, as coisas grandiosas, e nós chamamos dessa galeria dos heróis da fé. E no verso 4, lá está, Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E olha só o que o autor vai ainda enfatizar. Embora esteja morto, por meio da fé, Abel ainda fala. Nós podemos, talvez, da nossa ótica humana, poxa, mas Abel morreu cedo. Porém, está aqui, ele vive para sempre como um referencial de quem fez o certo, de quem entregou-se totalmente a Deus, de quem Deus aceitou a oferta, aceitou o coração. Ele é mencionado por Jesus em Mateus 23 e 35, o texto diz assim: e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Olha só, quando Jesus vai escolher exemplos de justiça de homens que pisaram nessa terra, o mestre dos mestres, o Deus encarnado, vai usar também Abel como exemplo. Ou seja, o que nós aprendemos com isso? Mais importante de quanto tempo nós viveremos nessa terra, é a maneira que nós viveremos nessa terra. E que nós possamos escolher deixar um legado. É lamentável quando nós vemos pessoas que passam 80, 90 anos nessa terra e não deixam legado, não marcam geração, não constroem em prol do reino de Deus. Todos nós precisamos, todos os dias, repensar a nossa vida, as nossas metas, os nossos propósitos, os nossos objetivos, que a oração de Moisés no Salmo 90 possa repercutir na nossa alma. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Eu já falei para os irmãos, o contar vale a pena, só faz sentido quando nós olhamos para Jesus. Permitimos que as suas palavras entrem na nossa alma e regem o nosso comportamento. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. O que é o reino? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a luz que nós precisamos seguir, esse é o caminho que nós precisamos trilhar. Amém? Então, nas escolhas que nós temos que fazer, que possamos escolher exemplo de Abel. Porque nós temos também aprendizados aqui com Caim.
O que eu aprendo com Caim desde esse momento que ele vai ofertar? E que a Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra. Não tem destaque se eram os melhores frutos, não tem destaque se era primícia, os primeiros frutos, não. Só diz que ele trouxe do fruto da terra. Ou seja, ele está cumprindo o protocolo. Eu vou repetir isso. Caim, ele está cumprindo o protocolo. É para trazer oferta? Vou trazer. Porém, ele não sabia que a verdadeira adoração não acontece apenas com rituais executados. A verdadeira adoração vai muito além de bater cartão, vai muito além de seguir o protocolo. Vamos trazer para a nossa realidade. Vai muito além de eu andar com uma Bíblia, de eu dar a paz do Senhor, de eu usar a linguagem do evangeliquez, falar de igreja, ouvir músicas gospel, vai muito além disso. Deus está olhando para a nossa alma, é para o nosso coração. Deus não está olhando para os movimentos, Ele conhece a intenção da nossa alma. E como certa vez eu já preguei aqui, quem somos nós para ousar querer enganar o Criador que sonda o mais íntimo da nossa alma? Não tem como. Não tem como a gente querer dizer que estamos adorando, mas a nossa mente está longe, está fora. A gente não consegue enganar Deus. E muitas vezes, tem crente que entra na igreja e sai tão vazio quanto entrou, porque veio cumprir protocolo. Veio bater cartão, veio achar que o ritual justifica tudo. E, lamentavelmente, muitas pessoas que se dizem evangélicas, muitos que se dizem cristãos, estão como latas vazias, fazem barulho, mas não têm vida. Você vê na prática do dia a dia que nada está de acordo com aquilo que nós vemos na palavra, aonde o Espírito Santo reina. Ali há vida, ali há alegria, ali há amor, ali há ânimo, ali há bondade, ali tem alguém caminhando com um propósito de vida e não apenas sobrevivendo. Então, que nós possamos, como igreja, levantar uma bandeira contra um culto apenas de protocolo. Tem que ter vida, tem que ter derramar da alma diante de Deus. Como Abel, tem que dar o nosso melhor. Meus irmãos, lamentavelmente, nós estamos vendo que sempre foi assim, desde o início foi assim. Se você dá uma estudada na Bíblia de ponta a ponta, você vai encontrar pessoas assim. No Novo Testamento tem gente assim, que está ali apenas para estar, mas longe de nós, viver uma religião mecânica. A religião mecânica, ela frustra. A religião mecânica, ela engessa. A religião mecânica, ela não resolve problemas, ela gera conflito a longo prazo. Mas quando há a verdadeira adoração, e nós podemos então servir ao Senhor com alegria de fato, você pode ter certeza, ali o Espírito Santo está, e ali Ele derrama a sua vida, a sua alegria, ali Ele derrama as suas virtudes. Então, nós aprendemos com Caim a fugir desses rituais mecânicos e com Abel a servir de coração. Olhando ainda para a história de Caim, nós vamos perceber algo muito interessante, porque é uma série de escolhas negativas que Caim vai fazendo. Eles trazem a oferta, Deus não se agrada com a oferta de Caim, recebe a oferta de Abel, isso gera um ódio no coração de Caim, mas a Bíblia diz que o próximo passo não é o Caim indo lá e matar Abel, não. A gente não sabe quanto tempo se passou entre o aceitar a oferta e o assassinato. O que a gente sabe, a Bíblia vai nos dizer que entre o ato de assassinato e a indignação no coração de Caim, Deus vai tratar com Caim.
É lindo quando nós olhamos a misericórdia de Deus, manifesta no verso 7 em diante, porque o texto vai dizer que por mais, olha isso, por mais que o coração de Caim estava cheio de ódio, Deus ainda foi falar com ele. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Deus ainda vai fazer algumas outras perguntas interessantes nessas perguntas retóricas. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, daí vem uma orientação. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, meus irmãos, olha isso. Deus, percebendo o coração de Caim cheio de ódio, ainda vai lá com misericórdia para exortá-lo. Ei, cara, o que você está fazendo? Ei, camarada, que sentimento é esse que você está nutrindo aí na sua alma? Para de nutrir esse ódio. O mal está na tua porta. Você tem que dominar esse sentimento. A misericórdia do Senhor. Como é lindo nós vermos a misericórdia do Senhor na vida de Caim, querendo ainda ajudá-lo, querendo orientá-lo. Mas é claro, Caim rejeita todas essas orientações do Senhor, ele não aceita. E aqui a lição para os nossos corações é justamente isso: não aceitar as orientações de Deus é garantia de fracasso. Entenda isso para a sua alma. Não aceitar as orientações de Deus é garantia de fracasso para a sua alma. E nós temos muito mais privilégio do que Caim. Caim recebeu ali algumas orientações. Nós temos centenas de milhares de orientações. E quando nós não obedecemos as palavras do Senhor, não aceitamos essas orientações, nós estamos rumando ao fracasso. É interessante, né? Quando Deus está dizendo que o pecado ameaça a porta, deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A pergunta que nós precisamos fazer: espera aí, o que é esse mal à porta? Será que era alguém incentivando Caim a matar Abel? Ele tinha uns amigos lá da pessoa. Pelo que a gente entende, tem o pai, a mãe, Caim e Abel nesse cenário. Mas é a queda. A queda, já com seus efeitos ali, ó. O mal dominando dentro dele. A humanidade caída, a humanidade pecaminosa. É por isso que nós precisamos sempre vigiar. Porque essa natureza humana está o tempo inteiro guerreando, querendo nos dominar. E se nós não crucificarmos a nossa carnalidade, esse velho homem na cruz, e ser renovado pelo sangue do Cordeiro de Deus, meus irmãos, a gente faz coisa inacreditável. A barbaridade acontece. A mente se torna poluída num nível que, olha, envergonharia qualquer um que pudesse ler a nossa mente. É a natureza humana ali, o pecado ali. E ele não dominou. Deus está nos avisando através desses ensinamentos, dessas histórias. Precisamos ouvir a orientação do Criador. Precisamos ouvir a orientação do Criador. Caim, ele fez a escolha dele. E a escolha de Caim foi seguir a queda. Ele virou-se contra Deus. Negligenciou a palavra de Deus. Olha só, o verso 8, então, como vai acontecer o assassinato. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel
e o matou. É interessante, quando a gente para observar essa série de acontecimentos, a inveja da oferta do irmão ter sido aceita e a dele não, vai gerar então esse ódio, e esse ódio vai criando raízes, dominando o coração de Caim, até que chega no momento aonde ele parte para a ação e ele mata o seu irmão. Presta atenção nisso aqui, porque quando nós olhamos para o comportamento desse primeiro crime hediondo que a Bíblia vai nos mostrar, vai nos revelar que quando o coração ele é dominado pelo ódio, e esse ódio não é tirado do coração, o resultado sempre é fatalidades. Sempre fatalidades. Você pode pegar em toda a história da humanidade e você não vai encontrar um caso sequer de fatalidade aonde ali ódio, amargura, rancor não estavam dominando aquela alma. É por isso que, na sua sabedoria, o autor de Hebreus, ele vai escrever assim, em Hebreus 12, e verso 15. Eu acho lindo esse texto. Presta atenção nessas palavras. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha isso. Essa expressão, raiz de amargura, eu acho interessante porque o que uma raiz faz? Uma raiz, ela se espalha. Uma raiz, ela vai buscando os nutrientes da terra para ela crescer. Quando ele está aqui, o autor de Hebreus, dizendo raiz de amargura, ele está dizendo, olha, aquela pequena sementinha de amargura que ficou no coração, se não for retirada daí, ela vai expandir. E ela vai dominando tudo. Já passou numa calçada, onde aquela árvore, as suas raízes dominaram tudo e quebraram a calçada, quebraram muros, e assim por diante? Pois é. O poder de uma raiz. Na nossa alma é do mesmo jeito. É uma ofensa que entrou. Você não tratou, você não falou sobre isso, você não foi esclarecer com a pessoa, você ficou nutrindo. Ficou nutrindo. Não me esqueci. Não me esqueci. Começo desse ano, também num dos atendimentos de casamento, a irmã, ela ainda tinha raiz de amargura de 30 anos atrás, do que a sogra falou quando ela ia casar com o marido. 30 anos atrás, nutrindo palavras que a sogra falou. 30 anos. Passou a vida com aquilo ali. E daí você percebe os resultados, os efeitos disso na prática. A depressão, a tristeza, a amargura, os filhos dela comprometidos já nas emoções, nos sentimentos. Raiz de amargura. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, guardar a nossa alma. O sábio Salomão já falava sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Ali não é lugar de lixo, ali não é depósito de veneno. A sua alma, ela tem tudo para ser uma alma sarada já em Cristo Jesus. O sangue vertido na cruz nos possibilita ter essa alma saudável. O Espírito Santo nos capacita a perdoar o que na nossa humanidade a gente não teria condições. Mas o Espírito Santo nos faz ser parecido com Jesus. E daí a gente consegue viver essa vida em abundância. Está aqui o texto deixando bem claro. Caim não tirou o veneno da sua alma e isso gerou fatalidade. Eu enfatizo de novo, não sei quanto tempo demorou. Desde a oferta, a orientação do Senhor, até o assassinato. Mas chegou um tempo
onde Caim não conseguiu mais esconder. A máscara caiu, o ódio veio, se manifestou e ele assassinou o seu irmão. E daí a continuação do texto, no verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu: eu não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Interessante, né? A maneira com que Deus trata, né? Deus sabia o que tinha acontecido, sim ou não? Mas Deus vai lá perguntar. Misericórdia. Vamos ver se vai ter uma confissão. Vamos ver se vai ter um arrependimento. Mas não. Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Como não teve nessa outra chance arrependimento, disse o Senhor, verso 10. O que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. E daí agora não tem mais Deus perguntando. Aqui agora é Deus afirmando, verso 11. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Por algumas vezes Deus procurou Caim e Caim desdenhou a Deus. Só você pegar a sequência do texto, lá no verso 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Desdenhou o Senhor. Então agora veio as palavras de maldição. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando, pastor Ledial? Simples. Aonde não há arrependimento, ali haverá maldição. Ponto. Aonde não há arrependimento, haverá maldição. Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Não se arrependa dos teus pecados e clame pelo sangue de Jesus para você ver, senão vai ter maldição eterna sobre a sua vida. Aonde não tem arrependimento, ali haverá maldição. E isso precisa nos fazer caminhar nessa vida com temor e tremor. Porque o nosso Deus é misericordioso, mas Ele também é justiça. Um sábio até já dizia: pior do que pecar é não reconhecer que pecou e não se arrepender. E nós precisamos lembrar do que, mais uma vez, o autor de Hebreus vai dizer, que não há pecado encoberto. Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Pergunta para quem está do seu lado: você sabia que vai ter uma prestação de contas com o Criador? Você quer ver quando... Todo casamento eu faço questão de lembrar isso para os noivos. Alguns arregalam os olhos. Você já parou para pensar, maridão? Você vai ter que prestar conta diante de Deus da esposa que Ele te deu. Você, esposa, vai ter que prestar conta diante de Deus do marido que Ele te deu. Vocês vão ter que prestar conta dos filhos que Deus te deu. Já parou para pensar que você vai ter que prestar conta dos salários que chegou até a tua mão, das palavras que você falou, das pessoas que você influenciou? Por isso que não tem como viver a vida de qualquer jeito, meus irmãos. A gente precisa todos os dias estar sob a direção do Espírito Santo e obedecendo às palavras de Deus, porque é assim. Que essas verdades estejam explícitas na nossa alma, que nós venhamos aprender com essa história. Pastor Lidiel, o senhor está dizendo que nós temos que ser perfeitos? Não, estou dizendo que você precisa reconhecer os erros, clamar pela misericórdia do Senhor e se encher do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos vai capacitar a viver essa vida excelente que Deus deseja que nós venhamos viver. Não é a nossa força. Pela nossa força, nós só fazemos lambança, meus irmãos.
Se nós acharmos que somos alguma coisa, é só cacaca. Mas se nós nos arrependermos, reconhecermos a grandeza dele, a dependência do Espírito Santo, a gente consegue acertar. A gente consegue fazer coisas boas. Pastor Lediel, e aí? A punição e a maldição caiu sobre Caim. Interessante. Aqui não tem tempo para a gente entrar nisso, né? Mas ali no verso 12, essa maldição, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Os teólogos, eles interpretam, né, que há uma grande probabilidade de Caim ter colocado os frutos da terra, aquilo que ele fazia como agricultor, no centro da sua vida. E agora há essa punição. Ou seja, algo que tinha substituído o prazer dele, a alegria dele, a fonte do júbilo dele, né, agora acabou, encerrou, enfim. Eu quero pular lá para frente, do capítulo 4. Lá no verso 25 e 26, que nós vamos ver então a continuação da história, porque o Caim matou o Abel, e agora Caim está amaldiçoado. Daí no verso 25 vai dizer assim: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e nesta época começou-se a invocar o nome do Senhor. O que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia está nos dizendo que os projetos de Deus vão continuar. Está aqui, nasceu agora o Sete. Caim fez as escolhas dele. E claro, as escolhas de Caim o levaram a um nível de prejuízo enorme, porque o pecado sempre resulta nisso. O Caim, ele não apenas perdeu o irmão, mas agora ele andava errante, perdeu a convivência com os pais, perdeu a terra, que não vai mais dar da sua força, perdeu a paz, perdeu a presença de Deus. E daí agora, através de Sete e Enos, começa a se invocar novamente o Senhor. Ou seja, os propósitos de Deus não deixam de acontecer, mesmo que não seja através de nós. Então, é mais uma escolha que a gente precisa fazer, porque a vontade de Deus, ela vai acontecer apesar de você. A vontade de Deus vai acontecer, e a melhor escolha para cada um de nós é: Senhor, na minha vida, eu quero que a sua vontade aconteça. Faça, Senhor, o que tem que fazer nessa geração, através de mim também. Eu quero ser um participante ativo dessa história que o Senhor está escrevendo no século 21, no ano 2023, no ano que vem, 2024. Eu quero ser participante do que o Senhor está escrevendo na história da minha cidade, da minha família, da minha parentela, porque isso é um privilégio. Se eu não me posiciono dessa maneira, outro virá. E Deus vai usá-lo poderosamente para fazer o que tem que ser feito. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé. Eu quero orar por você. Esses são alguns aprendizados desse texto. E que nós possamos repensar sobre os nossos caminhos. Que nós possamos escolher bem. Que nós possamos aprender com essa história de Caim e Abel. E aprender com os dois, com Abel a entregar o nosso melhor, a se entregar totalmente ao Senhor, a dar aquilo que de fato está na nossa alma, e com Caim, que a gente possa aprender a não ficar batendo cartão religioso, seguindo protocolo, sem vida, sem alma, guardando e colecionando rancor. Não, não, não. Isso nós não queremos para a nossa vida. Nós escolhemos para seguir os passos do Mestre Jesus. E Jesus é vida. Jesus é alegria. Jesus
é paz. Jesus é aquele que escolheu cumprir a vontade do Pai que o enviou e abençoar as pessoas que estavam com ele. Não passe pela vida como mais um ser humano que viveu nessa cidade, viveu nessa terra e morreu. Não. Escolha marcar a sua geração, escolha marcar a sua família, escolha abençoar os seus filhos, escolha fazer da sua esposa a mulher mais feliz dessa cidade, seu marido o homem mais feliz dessa cidade, escolha fazer da sua empresa um lugar de paz, um lugar de prosperidade, um lugar de propósitos, escolha fazer na vida das pessoas que passam por você, ser um bálsamo na vida delas. Isso é ser cristão, meus irmãos.